E esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Palavras ditas pelo salmista. Esperar com paciência no Senhor é um dos maiores desafios da nossa fé cristã. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Porém, nós como cristãos, nós temos um defeito muito grande. A nossa ansiedade, a nossa pressa, acaba muitas das vezes atrapalhando o agir do Senhor. Quando o salmista diz, o choro pode durar uma noite, a Bíblia ela revela que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nós não sabemos o tamanho dessa noite, quando o salmista diz, o choro pode durar uma noite. Essa noite em que o salmista fala sobre o choro do cristão, essa noite pode durar meses, dias ou anos. No livro do profeta Jeremias 33 e versículo 3, o Senhor Deus diz, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. No Salmo 40, está escrito, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O Senhor Jesus, quando estava aqui nessa terra, ele nos ensinou a orar. E ele disse que todas as vezes que nós quiser conversar com Deus, se tranque no quarto. Converse com o nosso Deus que está em oculto e o nosso Deus nos recompensará. A oração é uma forma gloriosa do cristão conversar com Deus. O nosso Deus está assentado no mais alto e sublime trono, rodeado de anjos, arcanjos e serafins. Mas neste momento, dos altos céus, Deus ele contempla o globo da terra. E em meio ao globo da terra, existem muitas estrelinhas brilhando na face da terra, que são os cristãos. No mundo inteiro existem milhões de santos, que são os crentes fiéis e consagrados, que estão na terra servindo ao Senhor, esperando o dia da sua partida para a eternidade. Segundo o testemunho do irmão Adão de Campos, que hoje já descansa com o Senhor, ele disse que quando um crente dobra o seu joelho para conversar com Deus, as suas orações elas sobem para o céu como bolinhas de ouro. No livro do Apocalipse, João ele viu que as orações dos crentes, elas são levadas diante de um altar de ouro que está diante do trono do Senhor. Os anjos de Deus levam as nossas orações e as nossas lágrimas à presença do Todo-Poderoso, do nosso Deus. É por isso que muitas das vezes você tem que orar sozinho. É isso mesmo, você tem que às vezes sair de perto de todos que estão ao teu redor, para que você fique à vontade com Deus. Quando você está sozinho, somente você e Deus, você chora, você conta para Deus os seus medos, você pede perdão a Deus pelos seus erros, que muitas das vezes, se as pessoas ouvirem, eles não vão entender.
O apóstolo Paulo, ele disse que há momentos na nossa vida que nem sabemos falar, mas o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade celestial. O Senhor Jesus, antes de partir desta terra de rumo à glória celestial, ele disse que iria para o céu, mas iria mandar o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é ele que nos dá força para não desistir da caminhada. O Espírito Santo, ele nos ensina a orar. Muitas das vezes nós dobramos nossos joelhos e às vezes com tantas tribulações que enfrentamos na nossa vida, muitas das vezes não sabemos nem orar. Mas o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O salmista diz: levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O salmista, ele diz que os nossos olhos devem ser voltados para Deus. Porque quando você estiver em apuro, passando por um problema que você não pode resolver, você tem que clamar ao Senhor com toda a força da sua alma, porque aquilo que você não pode fazer, Deus, ele pode fazer por você. Aonde você não pode ir, Deus, ele pode ir por você. O nosso coração tem que ser voltado ao nosso Deus, porque ele nos entende. Ele nos entende quando fraquejamos na nossa fé. Ele sabe a intenção do nosso coração quando muitas das vezes erramos tentando acertar na nossa caminhada. O Espírito Santo, ele sempre está conosco nos momentos mais difíceis da nossa vida. Muitas das vezes a gente se recusa a ouvir a voz do Santo Espírito quando nos chama para a oração. Quantas das vezes a gente acorda de madrugada, o sono vai embora e a gente não entende que ali é o Espírito Santo lhe chamando para você se ajoelhar e orar aos pés do nosso Deus. No livro de Provérbios, o Senhor Deus diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Quando o crente, ele se esforça para conversar com Deus, ele se torna amigo de Deus. A oração é uma intimidade do cristão para com Deus, aonde você conta para Deus os seus medos, e você pede perdão e agradece pelas bênçãos de Deus. Na oração você pede perdão pelos seus erros, pelas suas falhas, e é o momento em que o Espírito Santo lhe enche da glória celestial. É por isso que o Senhor Jesus, ele mantinha uma vida de oração, porque através da oração, o Espírito Santo, ele permanece na vida do crente. A oração, ela une o cristão com Deus. Ela torna o crente amigo de Deus. A oração é conversar com Deus. Muitas das vezes o Senhor Jesus estava no meio das multidões e ele se ausentava das multidões, subia aos montes e passava a noite toda em oração. Porque mesmo ele sendo Cristo Salvador, ele nos deu o exemplo do porquê que precisamos orar. No livro de Mateus, capítulo 4, quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto, Jesus estava em jejum e oração. A nossa vitória
está aos pés do nosso Deus. Aquilo que nós não podemos resolver, aquilo que nós não podemos solucionar, nós devemos entregar nas mãos de Deus, porque Deus faz o impossível se tornar possível. A oração, ela une o cristão com Deus. A oração é a chave da sua vitória. A oração é um dos momentos mais gloriosos da vida do cristão, quando ele entra no seu quarto, quando ele sobe no monte, quando ele dobra o seu joelho e conversa com Deus, os céus se abrem para receber a oração do cristão. Caros irmãos e amigos ouvintes da Palavra de Deus, eu não sei o que você está passando na sua vida, mas saiba que tudo está nu e patente aos olhos de Deus. Entrega nas mãos do Senhor, porque Deus, Ele cuida dos seus. Muitas das vezes a gente quer agir, mas o melhor é a gente ficar calado, entregar nas mãos do Senhor, para que Deus nos dê vitória no tempo dele. Não é no nosso tempo. Deus, ele sabe o momento certo de agir e de fazer a obra gloriosa na vida dos seus servos. Perseverai na oração, porque Jesus nos ensinou a vivermos uma vida no altar da oração.